Voltamos então depois do primeiro bloco, agora o segundo bloco, tendo como o professor Gonçalo, meu co-host. A gente agora vai explorar a inovação na prática, ou seja, a gente não vai falar do ponto de vista teórico da universidade, ponto de vista teórico. Estamos aqui diretamente da Rio Innovation Week, na nossa jornada da inovação, no nosso espaço cedido aqui ao ENF, ao quase novo porque ele vai ser inaugurado ainda, vimos isso no primeiro bloco, o Parque Tecnológico Agropecuário, o Partec Agro. E o professor Gonçalo, por gentileza, faça as honras e conduza aí a nossa um papo bacana com a Júlia Rosa. Professor Gonçalo, por gentileza. Obrigado, Henrique. A gente vai para essa parte, para esse bloco da nossa conversa e para conversar com os empresários, pessoas que estavam na academia, fizeram sua graduação, seu mestrado, doutorado e agora ousaram nessa nova jornada que é empreender com base em tecnologia. Nós temos aqui a doutora Júlia Rosa, que é a CEO da Microbiotec. Júlia, primeira coisa, seja muito bem-vinda. E eu gostaria que você contasse, primeiro, conta pra gente em 2 minutos o que é a sua startup. E depois a gente vai ter algumas perguntinhas dentro disso que eu quero te fazer. Com você? Bom dia, agradeço o convite de estar aqui nesse podcast. É bom dia para quem está assistindo de dia, é boa tarde para quem está assistindo à tarde, boa noite para quem está assistindo à noite, que o programa vai ficar ad eterno. Ótimo. Agradeço o convite e a Microbiotec nasceu então na Universidade Estadual do Norte Fluminense, é uma spin-off acadêmica, uma deep tech, e nós desenvolvemos um fertilizante biológico para aplicação na agricultura. O nosso foco são as culturas da soja, milho e também temos aí alguns trabalhos já com feijão. Nosso produto é a base de micro-organismos benéficos, eles são alternativos aos fertilizantes químicos que são de alto custos, dependem da importação e também causam impactos negativos ao meio ambiente. Hoje nós já estamos em 4 estados aplicando a tecnologia com clientes pagantes, estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraná. E temos perspectivas já agora para plantio da safra 2025-2026, expandir para regiões do Mato Grosso e também de Rondônia, onde nós estamos estabelecendo algumas parcerias estratégicas, onde o agro é muito forte. Então nós temos potencial de já atingir essas regiões. Muito interessante. Júlia, conta pra gente qual a importância de ser uma startup vinculada a setores de pesquisa de universidades. Qual é o diferencial que isso te traz? Isso é um ponto muito bom e acredito que seja uma força da nossa startup, porque nós temos uma estrutura de laboratório bem avançada, onde nós podemos conduzir as nossas pesquisas e também estar conectado com diversos setores do ecossistema. Isso facilita muito a captação de recursos. Hoje nós já conseguimos captar aí cerca de R$700 mil em fomentos não reembolsáveis, então a gente já conseguiu estruturar tanto a parte do avanço da tecnologia como também do time. Então ter um local onde a gente pode explorar de forma positiva auxiliou muito o avanço do desenvolvimento da nossa tecnologia, com uma estrutura de primeira, onde a gente consegue conduzir tanto a parte de pesquisa, quanto também o desenvolvimento do nosso corpo, da nossa equipe técnica, né? Perfeito. Uma outra coisa que eu gostaria que você contasse pra gente é qual é o retorno que você tem tido dos agricultores que têm usado a tecnologia apresentada pela sua startup. A gente diz que as startups têm que ter um diferencial para o cliente, ou seja, trazer uma inovação. Que retorno os agricultores que usam a sua tecnologia têm reportado para você? Então, o aumento da produtividade é um dos nossos grandes diferenciais. Para a cultura da soja, esse aumento chega a ser até 6%, então um agricultor aí que utiliza a nossa tecnologia, a cada 10 hectares ele já pode ter um aumento no seu faturamento de quase R$10 mil. E para milho, esse aumento chega a 15%. Então, a cada 10 hectares ele já pode ter um ganho no seu faturamento de até R$12 mil. Esse é o nosso grande diferencial e isso está fidelizando os nossos clientes. Já tem uma recorrência de compra, nós já temos clientes que estão comprando com exclusividade o nosso fertilizante biológico
Então eu acredito que quando eles nos procuram novamente, mostra que nós estamos fazendo um bom trabalho e que eles estão visualizando esses ganhos na prática. Então esse seria o nosso grande diferencial. Muito legal. E me conta uma coisa, quais são os próximos passos, os próximos desafios que vocês pretendem vencer nessa jornada da Microbiotec? Então, nós estamos avançando agora com a escrita da patente. Isso acaba dando uma proteção para as nossas tecnologias, né? Nós estamos desenvolvendo várias tecnologias. Também a parte do registro no Ministério da Agricultura. Hoje a gente já consegue comercializar, mas devido a uma lei que respalda o nosso regime jurídico da empresa, mas nós vamos avançar com a parte do registro no mapa e também estabelecer parcerias estratégicas nos grandes centros do agro e também com cooperativas que acabam sendo os direcionadores dos produtores nessas regiões onde o agro é mais forte, né, vamos dizer assim. Muito bem, nós tivemos aqui a participação da doutora Júlia Rosa da Microbiotec, uma startup que está revolucionando a área de inoculantes para soja, milho e outras culturas. Tem outras culturas com quem vocês estão desenvolvendo seus produtos? Outras estruturas? Outras culturas agrícolas. Sim, nós estamos avançando com a cultura do feijão, é uma cultura bem importante para pequenos agricultores, agricultura familiar. E arroz com feijão não é... Arroz com feijão sem feijão não é arroz com feijão, né? Tá muito na culinária brasileira. Sim, e assim, a gente tem várias outras culturas, né? Muitos produtores nos procuram para desenvolver produtos específicos para essas culturas agrícolas, mas a gente está caminhando aí uma coisa de cada vez, porque o trabalho é grande. Mas nós temos perspectivas para avançar para outras culturas agrícolas, sim. Muito bom, Júlia, muito obrigado pela participação. E desejamos sorte e sucesso na empreitada. O país precisa aumentar a produtividade, precisa de novas ações, produtos inovadores que reduzam o impacto ambiental e a sua startup é um exemplo disso. Parabéns. Obrigada e vamos juntos construir um futuro agrícola mais sustentável e produtivo. Tá treinadinha no pitch, né? Impressionante, né, como o pessoal chega. É impressionante ver que os jovens, quando se arvoram a empreender, como além do conhecimento técnico, ganha outras competências, outras habilidades de interação com pessoas, de interação com o mercado. Isso é gratificante para quem trabalha nas universidades ver a evolução desses nossos Eu acompanhei a Júlia em vários momentos da startup, quando ela estava se preparando para o Doutor Empreendedor, que é um programa da FAPERJ, um programa da SECT, a SECT que contém a FAPERJ. E ela tinha um discurso tecnicamente perfeito, que ninguém entendia. Mas aí depois ela começou a falar, em vez de consórcio bacteriano, ela começou a falar algo que os empresários conseguiam ouvir. Mas seguindo aqui a nossa inovação na realidade, estamos aqui com a colega Darielis, professora Darielis, uma cubana que está aqui adotando o Brasil como nação, e ela tem um projeto absolutamente fantástico, que ela aproveita, ela vai falar um pouquinho sobre isso, mas como eu não sou da área da agronomia, como eu não sou da área, talvez eu falando as pessoas entendam melhor. Quando o mar tem aquela cheia de algas, é que tem muito nutriente. E esses nutrientes vão para as algas, por isso que elas aparecem muito. Ela vai, pega essas algas cheias de nutrientes e transforma em biofertilizante, em bioestimulante. É isso, professor Gonçalo? Bom, quem vai dizer se é isso mesmo é a nossa empresária, que está aqui apresentando a sua startup. Seja muito bem-vinda. Conta pra gente, traduz agora, segundo o que você quer divulgar, isso que o Henrique falou. Qual é a proposta da sua startup e qual é a vantagem que ela traz para a agricultura nacional? A nossa proposta está inserida no tema que a gente chama também de economia circular, porque com as mudanças climáticas e também a proliferação de algas marinas, essas algas se acumulam na beira do mar e assim, às vezes, essa acumulação volta em um resíduo marinho. Os biólogos falam de não retirar da praia, mas às vezes a acumulação, elas emitem um cheiro ruim porque ela vai se descompondo. Aí a gente pega esse material que é rico em nutrientes e transforma ele em diferentes produtos voltados para a agricultura.
Aí a gente tem 2 bioestimulantes, a gente está trabalhando especificamente com um tipo de algas, as algas marrons, que tem um polissacarídeo, aginato, que é muito utilizado na indústria cosmética, farmacêutica e na agricultura também. E a gente transforma em bioestimulantes para a agricultura ou biofertilizantes. Aqui no Brasil, as maiores arribações ficam no norte do país, mas no Espírito Santo ainda tem uma quantidade considerável. E também a gente não utiliza uma quantidade muito grande para obter nossos produtos, que é a vantagem que tem também. Então a gente não retira totalmente esse material da praia. Perfeito. Então, para ver se eu entendi, se eu consigo resumir, a sua startup visa pegar o sargaço que se encontram nas praias e transformar isso, primeiro, limpar essas praias, tornando algo mais interessante para os usuários, e transformar isso em um biofertilizante para a agricultura, reduzindo a demanda por fertilizante químico, é isso? Isso aí. Excelente. Então você acaba gerando ou mais lucratividade para o agricultor, ou a substituição de um fertilizante químico por um fertilizante muito mais sustentável. É isso? É isso aí. Excelente. Voltar para uma agricultura orgânica. Em que fase se encontra a sua startup? O quê? Em que fase a tecnologia está? Ela está sendo desenvolvida? Vocês já vislumbram quando vão entrar no mercado? Como está? A gente tem a tecnologia ou a gente está atrás dos clientes. Porque o produtor é muito... não sei como falar a palavra. É difícil para adotar novas tecnologias e fica um pouco receoso para adotar tecnologia do corte orgânico, porque a nossa proposta, na verdade, não é eliminar a fertilização química. Eu sou formada em química, então a planta vai necessitar componentes químicos. Só que esse componente químico tem que ser usado adequadamente. E se você pode reduzir o uso de fertilizantes químicos e bioplaguicidas, porque o bioestimulante, além de promover o crescimento vegetal, também ajuda a planta a enfrentar situações de estresses, como o estresse hídrico e o estresse salino. Então, isso, a proposta é diminuir esse uso de fertilizantes químicos ou praguicidas ou fungicidas sintéticos. Conta pra gente esse processo de transformação do sargaço, ele tá lá na praia. Você vai lá e pega aquele material, ele é rico em umidade, ele muitas vezes é contaminado com sal, certamente, ele tem uma concentração de sal. Esse processamento, vocês têm uma estrutura então para processar e isso é transformado em quê? Em um fertilizante líquido? É transformado em um pó que é aplicado pelo agricultor? Como é isso? A gente trabalha com material limpo, seco e moído. Perfeito. Porque às vezes as arribações não são durante todo o ano. Então a gente aproveita quando tem arribação e prefere trabalhar com o material seco e não fresco. Perfeito. Porque a gente vai produzindo escalonadamente, não diretamente. Aí a gente tem a tecnologia para lavar esse material, que tem também associado a ele, vem também micro-organismos, outras espécies marinhas, não? Perfeito. A gente lava, intenta tirar a maior quantidade de sal e tem a tecnologia para produzir o bioestimulante. E a gente está com outro produto nesse movimento, que são as esferas para encapsular princípios ativos. Por isso a gente fala também de biofertilizante. A gente está tentando fazer esferas, utilizar o material como uma matriz polimérica e encapsular princípios ativos. E os princípios ativos que a gente está usando é um consórcio microbiano. Ah, muito bom. Então já vamos juntando. Vamos juntando. Montando parceria com as outras startups que têm micro-organismos e você vai ter um produto polivalente. É isso? É isso. Ah, muito interessante. Bom, para finalizar, quais são os próximos passos da startup que você vê? Os próximos passos é atrás dos clientes. Ah, é? E você já tem testado em alguma lavoura ou agora vocês vão começar a entrar no mercado? Eu tenho produto e aí, porque a gente, além de trabalhar com sargaço, está trabalhando com sonária, que é outro tipo de alga que arriba muito no estado do Espírito Santo, que fica perto de nossa cidade, não? De Campo do Goitacazes. Então, a gente está trabalhando com essas duas e aí estamos para fazer os testes em campo. Muito bem.
Tivemos aqui a oportunidade de conversar um pouco com a CEO da Agromia, que é focada em desenvolver novos fertilizantes à base de algas Arribadas. Algas ativadas. Arribadas. Ah, ok. Arribadas. Algas Levantadas, né, em arribadas. português. Levantadas, aquelas que ficam na praia. E esse material então ser utilizado para gerar novos fertilizantes. Isso aí. Meus parabéns, sucesso para a Não. sua startup. Tenho certeza que vai ser uma contribuição muito interessante para a agricultura. Obrigada a vocês. Muito obrigado. Gonçalo, meu amigo, Danielles é aquele exemplo que se o Brasil tem um problema, que se por um lado ele tem uma fuga de cérebros, o programa Doutor Empreendedor atrai cérebros para cá, né? Que é uma cubano que está aqui, se formou aqui um período e está, como posso falar, retornando o conhecimento que ela adquiriu para a nossa sociedade. A gente está atraindo cérebros, é maravilhoso isso. Isso é muito interessante. Quando a gente considera que um dos problemas do Brasil é a fuga de cérebros, ou seja, nós qualificamos as pessoas e depois elas vão para outros países gerar o desenvolvimento, esse caminho contrário é muito interessante também. Nós começamos a atrair pessoas para virem aqui resolver os nossos problemas e gerar riqueza. Exatamente. Então, Vamos conversar agora. Meu amigo João Vitor, ele tem uma coisa que eu acho fantástica, absolutamente fantástica. Eu estive no Amazonas, estive lá naqueles riachos, tava andando de barco lá e um peixinho desse tamanho chamado jaraqui, você não precisa nem pescar ele, Gonçalo, ele pula no barco. E o quilo daquele peixe é R$2 o quilo. R$2 o quilo. O João ele consegue vender esse negócio a R$400 a unidade. E aí quem vai conduzir essa conversa é meu amigo Gonçalo, com o CEO da Peixes Goitacá. João, seja muito Bom dia. bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Faz essa ideia dessa sua startup, acho que ela agrega várias vertentes. Uma questão da redução da pirataria genética, a valorização do patrimônio genético nacional, a criação de um novo negócio, de novos produtos na área de peixes ornamentais. Tudo numa abordagem só. Eu gostaria que você contasse pra gente a experiência da sua startup, com o que ela trabalha e passe para quem está assistindo a gente quais são os diferenciais que você está oferecendo na sua startup Peixes Goitacá. Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. Henrique, professor Gonçalo. Então, perfeito. Você fez um bom resumo aí, na verdade, que a nossa startup, ela trabalha exatamente nessa linha, né? A ideia é tentar diminuir também esse extrativismo, né, de espécies ornamentais nativas, que tem uma demanda enorme pelo mundo, né? E essas espécies elas vêm sendo capturadas da natureza e exportadas diretamente, né? E aí o pescador lá no coração da Amazônia, às vezes até um indígena captura esses peixes, não tem um trato, né, muito refinado, não é técnico, acaba que tem uma mortalidade gigantesca, uma porcentagem muito alta desses peixes, eles acabam morrendo até chegar ao aquarista, até chegar a outro país, né? Então, e esse peixe está sendo extraído da natureza e o próprio pescador recebe muito pouco por ele. Na verdade, fica mais na questão do exportador, né, em outros nichos. E o que a gente faz? A gente tem parcerias até com exportadores, a gente pega algumas espécies dessas selvagens, né, que nunca foram produzidas muitas vezes em cativeiro, né, algumas delas, e a gente faz todo um protocolo de reprodução específico para esse peixe em cativeiro, né, desenvolve isso usando várias, interdisciplinar, né, tem que ter vários saberes para poder conseguir desenvolver essa tecnologia, né, de reprodução, crescimento, embalagem. Tem a própria característica da espécie, pode ser mais agressiva, menos agressiva, reproduz em casal, enfim, a gente testa tudo isso, né? E a gente desenvolve esse pacote tecnológico, fica em segredo industrial, né, para nossa empresa, a parte de produção, e a gente vende depois esses peixes da série cativeiro. Eles são nossas futuras matrizes, ficam como nossas matrizes, a gente não fica capturando a natureza, isso é importante dizer. E a gente produz e vende para exportação, vende para os exportadores, por exemplo. Então a gente diminui o extrativismo dessas espécies, né? E no final a gente entrega um produto de melhor qualidade, porque ele chega mais seguro do ponto de vista sanitário, né? Não traz às vezes um parasita, né, de vários locais aí selvagens do Brasil, e uma qualidade melhor que é um pet, né? Chega no final, que tristeza, compra o peixinho pro seu filho, chega lá, o peixinho chega todo magrinho e tal, bonitinho, mas logo morre, é uma decepção. Então a gente trabalha mais ou menos nessa linha. Poxa, muito interessante. Conta uma coisa para mim, atualmente quantas espécies vocês têm
peixes produzindo. ornamentais. Já estão em fase de produção. Sim, sim. A gente está hoje com aproximadamente 50 espécies. Nossa! Esperei que você fosse falar assim. Não, a gente tem mais ou menos... O Brasil ele é celeiro. Começou com 3, não foi? Lá no edital. Isso, com 10. Foram com 10. Com 10 para começar, né? E aí a gente vai agregando espécies, algumas delas, desde o início desse edital FAPERJ, Doutor Empreendedor, que ajudou muito, né? A FAPERJ é a nossa grande parceira, ajudou ainda muito. Ajuda, tá na fase 2, né? Vamos tentar agora, né? Vamos ver. Espero que sim. A gente tá tentando aí. Então a gente começou com algumas espécies, né? Algumas a gente já conseguiu, com um período um pouco mais curto, já conseguiu reprodução, ou tem espécies ainda daquela fase que ainda está em processo. O F1, que são os primeiros que nasceram em cativeiro, ainda não ficaram adultos, porque demora, então é um processo, né? Mas outras espécies vão entrando também, porque ainda hoje existem espécies sendo catalogadas. Então, o Brasil tem muito peixe, então às vezes, o mercado ele quer novidade. Então às vezes uma espécie baixa preço, né? Aí pode ser que fique inviável, a gente já introduz outra espécie, faz outro protocolo, então é algo que é cíclico, né? A gente vai desenvolvendo e introduzindo novas espécies, dependendo do mercado. E a legislação aceita tudo bem você fazer isso, acessar? Porque acessar a natureza para pegar espécies, tem um controle, tem que ter mesmo, por causa da biopirataria. Como a sua startup lida com isso e como ela resolveu esses desafios? Sim, não, perfeito. Hoje, a legislação brasileira para peixes ornamentais, por exemplo, existe uma lista de espécies. Os peixes que estão no livro vermelho, né, que são ameaçados de extinção, não podem ser capturados nem criados. Infelizmente, né, existe realmente a biopirataria e essas espécies já são amplamente produzidas fora em países asiáticos, europeus, né, mas a gente ainda não tem uma legislação que regule isso para a gente poder produzir ela em cativeiro, então é proibido criar essas espécies, né? De extinção, e realmente tem uma linha. A gente pode criar e capturar espécies que já são catalogadas, já têm nome científico e não estão com ameaça de extinção, né? E para capturar tem que ser um pescador regularizado, né? Tem que ter a carteira de pescador para capturar essas espécies de peixes ornamentais. E aí elas podem ir para o mercado sem problemas, aí gera nota fiscal, tem todo esse processo. E até uma questão interessante, até para peixe de cativeiro, porque peixe de cativeiro eu consigo exportar ele em qualquer tamanho. Uma outra diferença, peixe selvagem, a legislação é equiparada a peixe de consumo. Então, por exemplo, eu não posso... Tem espécies como o jaraqui, que você mencionou, que é um peixe que lá tem bastante e tal, ele só pode ser comercializado depois de adulto, porque tem o tamanho mínimo. Já é grande. Né? Só que o aquarismo absorve muito peixes menores. Então, assim, da natureza eu só posso pegar e vender adulto, mas criado em cativeiro eu posso vender filhotinho porque ele tem origem. Então isso também é uma questão interessante, né, de estar produzindo essas espécies também em cativeiro. Mas tem toda uma legislação e a Peixe de Goitacá faz questão de seguir essa legislação. E a gente também tem a questão da preocupação com a sustentabilidade na própria piscicultura. Toda a água que a gente utiliza vai para uma lagoa de decantação, ela não é liberada da natureza. A gente tem muito cuidado com fuga, né, de espécies que não são daquela região para os corpos hídricos. Se você contaminar a bacia hidrográfica, lascou-se, né? Não, exatamente. São espécies que não são do Brasil, mas são de outras bacias. Bacia do Amazonas. Ou Pantanal, de várias bacias do Brasil a gente trabalha com espécies. Então essa água residual, que pode vir a ter algum filhotinho, algum ovo, vai para essa lagoa de decantação, onde ela mineraliza ali a matéria orgânica, tudo vira uma água rica em nutrientes, né? É um resíduo da piscicultura, mas é rica em nutrientes para as plantas. E a gente bombeia essa água para irrigar um pomar que a gente tem na piscicultura, que a gente consome, distribui com os colaboradores ali, várias frutas. Muito bom. Bom, nós tivemos aqui o João. Parabéns pela sua empresa. Obrigado. Peixe de Goitacá é uma empresa muito bonita, o resultado é bonito, o produto é bonito e a proposta é bonita. Desejamos muito sucesso a você. E quem quiser conhecer, procure, tem Instagram, né? Peixes de Goitacá. Tem, Peixes de Goitacá. E vocês vão conhecer quanta coisa bonita tem lá para uma solução completamente nova nessa área de piscicultura. Obrigado. Parabéns. Obrigado, João. Eu agradeço. Eu tive lá. São Geraldo, se eu não me engano, no interior de Campos. É legal que ele leva a tecnologia para o campo. Vi toda a estrutura, vi os peixes e tinha um peixe muito interessante, que era um cachorrinho. Eu nunca vi isso. Ele começava a estalar o dedo assim, o peixe vinha. E isso é um pet, realmente um pet. A criança adora brincar com isso. Muito interessante. E o João, ele leva a Amazônia para o mundo.
Mas essa brincadeira de Amazônia é legal, é bacana falar do Brasil, exportar a nossa diversidade segundo a legislação, mas nada tão brasileiro quanto aquele cafezinho. Nada com aquele sentimento quando a gente abre a casa de vó e vê aquele cheiro de café. Eu sei que a sua família é produtora de café e a gente vai falar agora com o Wallace, CEO da Aroma, eu não sei se eu falo Biotech, eu erro o nome toda hora, tá? Chega um pouquinho mais pra frente, meu amigo. E Gonçalo, ele foi teu aluno, não foi? Foi, o Wallace foi uma grata surpresa, não porque eu não esperava o potencial dele, mas foi dentro daquele primeiro bloco. Boa essa, né? De hoje menos se esperava, foi de lá que não veio nada. Não, mas olha que interessante, o Wallace, quando chegou na universidade, ele veio e trabalhava com genética, DNA, uma pesquisa muito boa e estava conduzindo isso muito bem. Mas quando nós tivemos a oportunidade de falar para ele sobre criar negócios, criar empresas, a isso o remeteu à sua origem, que era a produção de café. E aí ele mudou de área e foi para a área do empreendedorismo, desenvolvendo uma biotecnologia nesse sentido. E assim, Wallace, seja muito bem-vindo. Eu gostaria, primeiro de tudo, você contasse o que é a Aroma Biotech, qual é a lógica dela, para a gente em seguida conversar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Gonçalo, professor Henrique, pelo convite. Bom, a Aroma Biotech é uma startup de biotecnologia para a produção de cafés especiais. É uma startup que surgiu de acordo com a demanda crescente pelo consumo de cafés especiais, né? A gente vê cada vez mais as pessoas preocupadas com a qualidade da bebida, não só do café, dos alimentos que estão consumindo, com a sustentabilidade, com a origem, se é orgânico, se não é. E no caso do café, essa demanda tem crescido muito. Porém, a produção desse tipo de café não é tão simples, né? As pessoas os produtores de café têm muita dificuldade de conseguir qualidade na bebida, porque muitos fatores interferem, né? Diferente do café tradicional que a gente toma, que não tem tanto cuidado durante a colheita, não tem uma seletividade. Os frutos de café para café especial passam por um processo muito delicado de produção, e dentre os fatores que interferem, a gente sabe que os micro-organismos são importantes, positivo ou negativamente. Então a Aroma Biotech é uma startup que trabalha com leveduras que agregam qualidade na bebida do café. Ah, perfeito. Conta pra gente como funciona isso, ou seja, um agricultor que quer fazer café, primeiro de tudo, por que o agricultor vai querer produzir um café com qualidade de bebida, ao invés de produzir do jeito que ele já faz mesmo, colhe, joga, coloca no saco, seca, etc. e vende? O que ele tem a ganhar oferecendo isso? E depois eu quero que você conte pra gente o que diferencia um café que a gente chama de alta qualidade para um café mais barato. Porque a gente chega no supermercado, tem café de tudo quanto é preço. Tem até pacote de café que não tem café lá dentro, mas tudo bem, isso é outro assunto. Conta pra gente então, primeiro, vamos inverter a pergunta. Primeiro, o que é um café de qualidade? E depois, como eles são produzidos? Certo. Um café de qualidade, bom, primeiro vou dizer o que é um café que não tem muita qualidade, né? A colheita do café, a árvore, o pé de café, ele dá várias floradas. A consequência disso é que tem frutos amadurecendo em diferentes momentos. O produtor que tem 100 mil, 500 mil pés de café, ele não passa colhendo várias vezes. Ele passa uma vez colhendo tudo que tem ali, café verde, café já apodrecido. Depois esse café vai ser altamente torrado, numa torra bem intensa, vai ficar quase queimado. Vai virar carvão. Vai virar carvão, a pessoa vai botar açúcar, vai mascarar todos o amargor, os gostos ruins que tem ali, e vai tomar com açúcar e tudo certo. O café especial, o produtor tem que ir lá selecionar somente os frutinhos maduros. Tem um processo de secagem mais delicado, ao sol, uma secagem mais lenta, não pode acumular os frutos, né? Tem que ser espalhados de uma camada fina, e mesmo assim pode ter consequência de fungos crescendo e prejudicando a bebida. Por que ele faz isso? Bom, o produtor de café, ele era um sujeito desconhecido. Então, o produtor de café especial, ele começa a ganhar reconhecimento. Ele começa a aparecer, o nome dele começa a aparecer para o consumidor. E, lógico, dá mais dinheiro, né? Uma saca de café especial hoje, você não consegue comprar saca verde, né, de 60 quilos, por menos de R$4.000. Nossa. Enquanto uma saca de café tradicional e commodity vai estar em torno de 1.800. Então é uma diferença bem significante. No mínimo o dobro. No mínimo o dobro. Então, o produtor consegue agregar valor à sua cultura, né?
Perfeito. E aí, quando o produtor vai fazer isso, onde entra a sua startup? O que ela resolve efetivamente para o produtor? Porque ele vai ser o seu cliente, é isso? Exato. O cliente é o produtor de café. Bom, essa parte de colher o café, essa etapa de colher com delicadeza ali, selecionar os melhores frutos, é importantíssimo na qualidade da bebida, mas não é a única. Mesmo fazendo isso, quando ele coloca o seu café para secar, pode acontecer ali, dependendo das condições climáticas de cada região, que a gente chama de terroir, né? Aí você vai ter as micro-regiões produtoras, sul de Minas, tem no Espírito Santo, São Paulo, Bahia, já tem café até no Ceará. Agora também o norte e noroeste do Rio de Janeiro. Exatamente, região noroeste do Rio de Janeiro. As condições climáticas são muito variáveis, o que pode favorecer o crescimento de fungos. Se crescer fungo na superfície da casca do café, que é uma fruta como qualquer outra, a qualidade já foi embora. O café que valeria R$4.000 vai valer R$1.800. O que a gente tem de inovação? A gente tem essas leveduras que são aplicadas no processo pós-colheita, elas protegem os frutos dessa contaminação fúngica, além de também proporcionar uma fermentação positiva, que vai agregar um aroma mais agradável e que os consumidores vão com certeza gostar, né? O que é o aroma agradável? Essas notas de caramelo, chocolate ao leite, frutas amarelas, isso as leveduras elas ajudam. O que os fungos trazem? Nota de vinagre, gosto de terra, gosto de mofo, que ninguém quer sentir isso no café, né? Muito bom, muito interessante, Wallace. Parabéns. Em que fase se encontra a sua startup? O agricultor hoje já pode comprar esse produto? Imagina, eu sou um produtor de café, eu falo, poxa, eu quero comprar isso e aplicar nos frutos da minha lavoura. Imagina não, sua família é. Minha família é produtora de café. E aí, inclusive, meu pai foi Exato. segundo a melhor qualidade de bebida do país, alguns anos atrás. Então, realmente, é um assunto que sempre me agradou, além do próprio café. E aí, eu queria te perguntar, em que ponto se encontra a sua startup? Hoje, um produtor já pode comprar o seu produto ou ele vai ter que esperar mais um pouquinho para começar a gerar café de maior qualidade? Bom, nós estamos com a nossa patente depositada, nós estamos numa fase de demonstração do produto. Os produtores já estão utilizando, ainda sem pagar, né? Estão numa fase gratuita, demonstrando que funciona. Quem tem utilizado já tem relatado para a gente que está agregando valor, estão interessados em comprar. A gente agora tem o nosso próximo desafio, que é registrar esse produto nos órgãos competentes para a gente começar a nossa comercialização. Eu soube que já teve briga de produtor, né? Briga entre aspas. Uma coisa que você está fazendo aqui com o meu concorrente não faz comigo. Teve. Assim, no começo as pessoas ficam um pouco desconfiadas se vale a pena usar ou não. Mas aí tem aquele produtor mais corajoso que tem... Não, quero apostar. Deu certo, os outros falam, não, esse cara tá trapaceando, ele tá colocando remédio no café Eles chamam dele. de remédio, Lembrando que o nosso produto não tem nada de química, é 100% biológico, né? Então favorece a produção orgânica também. Muito bom, nós estivemos aqui com o Wallace Santos, CEO da Aroma Biotech. Parabéns pelo trabalho, parabéns por ousar em uma área onde o Brasil tem grande tradição e é estratégico para o país. A gente pode ver hoje como estão as notícias. E muito obrigado por melhorar o nosso cafezinho todo dia de manhã, trazendo aroma novo. E espero que todo brasileiro tenha a oportunidade de experimentar essa diferença que contribui tanto para a qualidade da vida das pessoas quanto para o PIB nacional. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigado, amigo. E Gonçalo, o estado do Rio de Janeiro era conhecido como o pior café do Brasil. E por causa da tecnologia feita dentro da UENF, a gente está mudando essa realidade. Cada vez temos melhores cafés por causa de startups como a do Wallace, que melhora aquele aroma do café que nos acolhe tanto. Agora a gente vai falar com eu chamo de Fran, doutora Franciele, né, que é doutora empreendedora e ela trabalha com um negócio muito interessante. A quinta série não me abandona. Quando fala Mamona, eu lembro dos Mamonas Assassinas, que foi ali da década de 90, um grande grupo, mas essa Mamona não é assassina, né? Ela detecta a... Aí é que está o ponto. A Mamona, essa Mamona pode ser assassina sim. Mas pode conter toxinas, e essas toxinas, quem é da roça já convive muito com isso. Se você deixar Mamona, alguém cortou Mamona e ela estiver murchando,
e as plantas os animais comerem, você perde os animais. Eita! É verdade. Então aquela palavrinha, aquele joguinho do Mamonas Assassinas Assassinas. lá na década de 90 é porque de fato a planta de mamona tem vários compostos que são altamente letais em determinadas circunstâncias. E assim a gente encontra alguém que fez graduação, mestrado, doutorado e começa a desenvolver uma tecnologia que pode resolver esse problema, que parece ser só uma curiosidade, mas pode valer milhões ou bilhões de dólares, impactando mais uma vez o PIB nacional. Com vocês, Franciele apresentando a sua startup. Franciele, traduza nas palavras corretas isso que eu contei. O que é a sua startup? Então, se eu posso falar da Biodetec, a gente nasceu de uma necessidade do mercado atual, de querer vender a torta de mamona, que é o que resta aí da extração do óleo, que é o principal produto aí usado em diversas linhas, né, da indústria, de farmacêutico até alimentício também, né? Então essa torta já é vendida como adubo. Então, deixa eu entender. O produtor de mamona vende a sua mamona para uma empresa que faz a prensa para extrair óleo. Isso. O óleo tem grande valor comercial. Isso, o mas óleo sobra tem uma torta, que é o resultado dessa Isso. prensa, que é o resíduo. Isso. E esse resíduo é um resíduo hoje... que é rico em proteína, muito rico em proteína, né? Certo. E hoje ele é vendido como adubo. Perfeito. E aí, por conta da toxina. Aham. Mas a indústria já tem soluções para retirada da toxina, né? Perfeito. Que a gente chama de processos de destoxificação. E aí, o que falta para a indústria é algo que valide que realmente essa torta não está mais tóxica. Então, Perfeito. eles conseguiram retirar, mas será que realmente retiraram? É aí que a Biodetec está entrando. E se não tiver tóxica, o que a gente pode fazer com essa torta? Então, se não tiver tóxica, você consegue vendê-la como ração animal, Ah. aumentando o valor de mercado em 46%. Aquele animal que antes comia mamona e morria, agora não morre mais. Não morre mais. Não, e detalhe, o animal, ele entende isso, ele procura nutrientes. Então, Exatamente. ele sabia que na mamona tem muito nutriente. Por instinto ele sabia disso, só que também tinha uma toxina e ele morria. Exatamente. Então, ou seja, é um material, a torta de mamona é algo muito nutritivo, mas como tinha Sim. toxina, ninguém teria coragem de utilizar. Exatamente. É isso? É, exatamente. E você desenvolveu alguém desenvolveu a tecnologia para retirar essa toxina, mas ninguém tinha segurança de que tinha retirado tudo. Exatamente. E aí ninguém vai ter coragem de dar para os vender. animais. Exatamente. E assim entra a Biodetec. A Biodetec entrou exatamente aí, para fazer essa validação do produto e dizer, realmente vocês conseguiram fazer um processo que retirou a toxina. Então agora você pode vendê-la como ração animal, aumentando esse valor de comercialização em 46%. Além disso, o valor de transporte desse bioinsumo diminui também. Porque agora não tem mais isso. Exatamente. E Exatamente. você tem ideia do tamanho desse mercado? É um mercado só nacional? É um mercado Não, mundial? é um mercado mundial, né? O mercado de mamona aí movimenta mais ou menos uns 5 bilhões por ano, né? Mundialmente. No Brasil, em torno de 670 milhões. Perfeito. E a torta de mamona? Se a gente começar a vender, dá para vender localmente, mas pode exportar também? Dá para exportar também. Principalmente porque agora reduz o custo de transporte. Ah, perfeito. É possível. Muito bom. E em que fase se encontra a sua startup? Está na fase inicial, você já... Como é o seu sistema de detecção? É o quê? É um kit? É um uma kit, análise? ele é um kit, né, de análise, onde a gente tem uma plaquinha por um teste de cor, onde você consegue visualizar perfeitamente quando não tá e quando tá tóxico. E a gente consegue fazer um degradê, né, também para mostrar a escala de toxicidade. Perfeito. Então você consegue ver se tá muito, tá médio, tá pouco, não tá mais tóxico. Então é possível fazer assim. A gente se encontra hoje se eu posso dizer assim, numa TRL ali, entre 5 e 6. Porque a gente já conseguiu fazer a validação do produto, mas a gente ainda não consegue vender o kit por si só. Então o que a gente tem feito é prestar serviço. Perfeito. Né? Então a gente presta serviço e emite um laudo, né, dizendo ali todo o resultado que a gente teve com a análise usando o kit. E o seu cliente, então, é a grande empresa que faz a Sim. extração de óleo e geração da torta. Isso. E ela quer vender seu produto e ganhar dinheiro com isso. Exatamente. Então é um negócio seu, é B2B. B2B. Muito bem. E existe muita indústria de torta de mamona? Então, dentro do Brasil, a gente tem algumas, né, extratoras de mamona, principalmente ali na região de São Paulo e Bahia, né? Mas a gente tem uma grande extratora de mamona em São Paulo, que é a O Leão Brasil, que é a antiga Azevedo Óleos, que produz aí 120 toneladas dia. Nossa. Isso torta. gera quanto de torta? 120 toneladas de torta por dia. Por dia. Ou seja, só com essa sua tecnologia vocês vão ajudar a gerar 120 toneladas Exatamente.
insumo para ração Exatamente. em uma das empresas. Em uma das empresas. Existe tecnologia parecida no mundo? Como é? A gente tem um concorrente direto chamado Tetracor nos Estados Unidos. Ah, perfeito. Eles também têm um kit, não é a mesma tecnologia da nossa, mas também é um kit de detecção também da concentração tóxica, né? Que o que se tinha antes era só se tem ou não tem a presença da ricina na torta. O que não te diz nada, porque você pode ter ela já degradada ali dentro, não está mais tóxico, mas ela continua ali, porque não tem para onde ela ir, ela não some, né? Ela continua ali não funcionando, não ativa. Então o que se tinha antes era isso. Então agora o que a gente consegue fazer é quantificar quanto tóxico tá ou não tá. E aí esse concorrente faz isso também. Muito interessante. Só uma curiosidade, Henrique. A ricina é uma das toxinas mais poderosas que existem. Sabe aqueles filmes de... Não tinha nem ideia. Exatamente. Aqueles filmes dos espiões russos. Filme não, tem história em que os espiões russos foram mortos com uma cutucada de guarda-chuva. Ricina. Não sabia disso, Então interessante. é uma toxina poderosíssima. Você imagina se a gente desenvolve uma tecnologia de eliminação e principalmente de certificação de que não tem isso, a quantidade de insumo para ração, segurança para operação. para operação, para a saúde dos animais. Então, isso e agrega valor a uma coisa que hoje é resíduo problemático, que uma torta de mamona Exatamente. com toxina Que é é um resíduo descartado, perigoso. exatamente, queimado. Imagina o próprio operador. Ah, não, eu uso na agricultura, mas na lavoura o operador que vai lidar com esse insumo. Exatamente. E o que antes era descartado de uma forma que você não pode utilizar, você está dando Um valor, uma segurança, né? um valor imenso valor econômico. à cadeia produtiva da Sim. mamona. E a Exatamente. pergunta que não quer calar, você ouvia Mamonas Assassinas? Ouvia. E quem diria que Mamonas e Assassinas ia te dar muito dinheiro no futuro, né? Exatamente, Ia ser quem a sua diria, carreira. né? Muito bem, nós tivemos aqui a Fran, que é a CEO da Imunodetec, Biodetec, e que trouxe pra gente mais uma tecnologia curiosa, para quem não conhecia, inovadora, e a gente vê que o brasileiro é capaz de criar coisas incríveis. Mas o brasileiro, com conhecimento, bem formado, é capaz de gerar soluções importantes para o mercado. E essa é a revolução que a gente acredita que o conhecimento, a inovação e as universidades podem trazer para o futuro do país. Muito obrigada, agradeço. Obrigado, presença Fran. aqui. Satisfação. Muito obrigado mesmo. Aí eu trouxe uma. Opa! Ah, ganhamos brinde aqui, ó que beleza. Adoro esses cafés, esses copinhos. Eu uso bastante em casa. Muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Gonçalo, tivemos aqui então uma série de startups apresentando algo que eu acho rico, a conexão entre as demandas da sociedade e o trabalho da universidade. Isso foi só um pouquinho do que está acontecendo lá no norte e noroeste fluminense, trabalho principalmente da UENF, seus laboratórios, que agora eu vou falar com muito orgulho. A região de Campos não tem 1/3 do território do estado, não tem 1/3 da economia, não tem 1/3 da população, mas tem 1/3 dos doutores empreendedores, e isso me dá muito orgulho. Toda vez que vem um chamamento, um edital, a gente sempre está ali muito presente, mostrando que... Como é que é o lema da UENF? Aqui é ciência. Aqui é ciência, tecnologia e inovação. Amém. Deus te E use. aí, nesse sentido, Henrique, eu concordo com você. Esse trabalho tem sido feito a muitas mãos, tem transformado o Norte Fluminense em um celeiro de geração de novos negócios, novas startups, novas soluções. Isso revitalizará o Norte Fluminense. E alguém que tem um papel crucial nisso e milita nisso é o Dr. Henrique da Hora, que tem ajudado muito a qualificar os jovens quando eles se candidatam a esses editais e depois a qualificar as suas empresas para entrar no mercado de maneira competitiva e eficiente. E nossa universidade é muito grata ao seu trabalho dentro da TEC. Tenho certeza que muita coisa boa está por vir. E um dos pontos importantes é o nascimento do Parque Tecnológico Agropecuário, para inaugurar agora em agosto, dia 28. E quem puder seguir a gente, em breve estaremos lançando o site, a página do Parque Tecnológico, e vocês vão poder acompanhar todas as outras muitas startups que lá estão. Muito obrigado pelo elogio, fico comovido, até um pouco avexado, mas acho que assim a gente termina então a nossa jornada da inovação com convite dia 28 de agosto, inauguração do Parque Tecnológico Agropecuário da professora Joana. O sobrenome dela eu sempre erro. Você pode me ajudar? Muita gente erra, talvez eu erre também. Doutora Joana Doberainer entra como um dos codinomes do parque, então Parque Tecnológico Agropecuário Joana Doberainer.
uma das maiores cientistas que o Brasil já teve. Isso. Inclusive foi indicada uma das candidatas ao prêmio Nobel na época dela, mas ela desenvolveu uma tecnologia extremamente revolucionária que permitiu hoje que a produção de soja brasileira fosse viável e competitiva. Então a gente pode imaginar que a agricultura deve muito a essa pesquisadora, a ciência deve muito a essa pesquisadora, o PIB nacional deve muito a ela. Por isso, ela recebe a homenagem mostrando quando se investe em ciência, a vida das pessoas muda, a economia muda, gera emprego, renda e qualidade de vida para todo mundo. Excelente madrinha do Parque Tecnológico. Gente, 28 de agosto, estão todos convidados, muito obrigado. Encerramos agora nosso podcast Jornada da Inovação. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.